Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos agora começar a revisar o assunto de AVC isquêmico, né, o AVCI, acidente vascular cerebral encefálico isquêmico. Então, primeiro, os protocolos de imagem no AVCI geralmente são montados baseados no tempo de início dos sintomas. Por quê? Se eu tenho o tempo de início do sintoma, eu sei esse tempo de início do sintoma e ele é menor do que 3 horas, eu preciso apenas de uma tomografia e uma angiotomografia para definir a conduta. Eu vou mostrar depois como é que a gente vai diferenciar essa conduta. Agora, nos pacientes que já têm um tempo de início de sintomas maior do que 6 horas, ou naqueles em que eu não sei o tempo desse sintoma, ele é incerto, eu preciso mudar um pouco o protocolo. Por quê? Ou eu preciso de uma tomografia com angiotomografia mais ressonância, ou eu posso ir até para uma ressonância direto. Depende. No paciente com wake-up stroke, ou seja, o paciente que eu não sei que hora começou o sintoma, eu posso ir direto para a ressonância. Fazer difusão, sequência flare e sequência gradiente para ver sensível a sangramento. E nos pacientes entre 6 e 24 horas, eu sei que o sintoma tem mais de 6 horas, eu preciso de uma ressonância ou uma tomoperfusão para definir qual é o core e a região de isquemia definitiva, né? O chamado core isquêmico. O que é o core isquêmico? É a região de isquemia que não volta mais, é aquele tecido infartado, morto, já não tem mais como salvar. Enquanto a região de penumbra é aquele tecido que está latente ali, quiescente, mas ele não está morto. Ele está apenas com a diminuição da sua atividade para manter um consumo baixo de oxigênio e glicose para não morrer por uma depressão energética, né? Que é o que ocorre na área de infarto isquêmico. A gente tem a parada no suprimento de oxigênio e ATP, glicose, para aquele tecido neuronal que entra em morte neuronal. Então, a partir de 6 horas eu preciso definir qual é o core, qual é o tecido que já está inviável e qual é o tecido que ainda está latente, porém não funcionante. Mas eu ainda posso salvar, que é a área de penumbra. Né? Então, vamos definir os pacientes que chegam nas primeiras 6 horas, os tratamentos padrão. Né? Claro que isso está em evolução. Cada ano sai mais trials, isso vai mudando, é uma coisa dinâmica. Né? Mas o que a gente tem mais estabelecido, mais sólido até agora? Os pacientes que estão nas primeiras 6 horas de sintomas, principalmente aqueles que estão nas primeiras 4 horas e meia, eles vão fazer um tratamento trombolítico via endovenosa. Tá? O que é isso? Ele vai receber o alteplase, TPA, endovenoso, para tentar dissolver aquele trombo, uma terapia trombolítica, né, o trombolítico EV. Ele vai receber se ele tiver menos 4 horas e meia sintomas, e aí alguns estudos já estendem isso, né, para 6 ou mais, ausência de hemorragia franca e uma ausência de uma hipodensidade franca, né, ou seja, um AVC que já é subagudo, maior do que um terço do território da cerebral média, ou seja, uma franca hipodensidade maior do que um terço cerebral médio, não aquela hipodensidade leve, né, que a gente usa para fazer o aspecto, mas aquela hipodensidade franca, muito hipodenso, que significa que aquele AVC já está em curso há muito tempo. Né? Eu vou mostrar o que é uma hipodensidade franca e o que é uma hipodensidade leve, que é a do AVC agudo, hiperagudo. Né? Então, a hipodensidade franca indica um AVC já em evolução subaguda, e se ele for muito extenso, não vai ser feito o trombolítico venoso. E a trombectomia mecânica, que é o tratamento padrão naqueles pacientes que, após receber a trombólise venosa, eles não é uma coisa excluída. O paciente pode fazer as duas coisas, tá? Faz o trombolítico EV e vai para a sala de hemodinâmica para tirar o trombo naqueles que tiverem trombo ocluindo vaso proximal intracraniano, tá? Então, trombectomia mecânica nos pacientes que têm menos de 6 horas, aspects acima de 6 e NIH maior que 6. Né? Aqui explicando, né, o que é a escala Aspects. A escala Aspects é uma escala quantitativa daquelas áreas em que eu tenho alteração tomográfica, ou seja, na tomografia eu já tenho uma perda na diferenciação branco e cinzenta entre o córtex e a substância branca, com a redução da densidade do córtex, né, perdendo ali os marcos anatômicos normais que eu vou mostrar em breve. Então, quanto maior quanto maior for a área de alteração, menor é o Aspects. Então é uma escala inversa. Né? Então AVCs definidos já muito grandes, com aspects alto, né? com um território de infarto grande, o aspects é bem baixo. E o paciente com uma tomografia normal, o aspects é 10. Então vai de 0 a 10. 0 sendo todos os territórios acometidos, 10 nenhum território acometido. A escala NH ou NIH, né, como é mais usado o termo,
é uma escala de severidade baseada nos sintomas neurológicos, né, nos sinais e sintomas neurológicos. Então, quanto maior for o déficit, e quanto mais forem o número de déficits que o paciente tem, né, linguagem, desorientação, alteração, negligência, quanto maior for o número de déficits, maior é o NIH. E o NIH muito alto significa que tem uma área de penumbra grande, porque é aquele tecido cerebral que não está funcionante. Tá? E aí ele reflete a área de penumbra, mais o core definitivo. Né? Porque tudo aquilo que parou de funcionar vai dar sintoma clínico, esteja ele viável ou inviável, aquele tecido. Então a escala NIH, ela reflete a área de penumbra total, né? Todo aquele tecido que está ali ou quiescente, sem função, ou já definitivamente necrótico. Né? E é claro, para fazer uma trombectomia mecânica, para você retirar mecanicamente com balões intraarteriais e tirar aquele trombo, eu tenho que ter um vaso proximal ocluído. Essa terapia hoje é feita com alto nível de evidência para os vasos proximais, M1, A1, aquela porção inicial da bifurcação M2, né? Mas ainda não tem muito grau de evidência para ramos mais distais e depende também do grau de experiência de quem está fazendo essa trombectomia também. Né? Mas os trials estão cada vez mais estendendo, né, essa orientação para trombos mais distais e também para aspects mais baixos. Né? Hoje que a gente usa 6 como cutoff, mas já tem trabalhos querendo fazer aí tratamento também para aspects bem mais baixos do que isso. Bom, e por que a partir das 6 horas eu preciso de ressonância ou uma perfusão por tomo? Por quê? Aí eu preciso definir se vale a pena fazer tratamento invasivo para recanalizar aquela artéria. Por quê? Se o paciente já tiver uma fase do AVC em que não tem mais muito tecido para salvar, já não vale mais tanto a pena. E como é que a gente faz isso? A gente correlaciona, veja como é a evolução. Primeiro, quando o vaso fecha, todo aquele tecido para de funcionar. Ele não para de funcionar, mas ele ainda está vivo. Né? Não é tecido morto ainda. Tem um tecido viável, porém não funcionante. Ao longo do tempo, no centro da isquemia, no local onde eu tenho o menor acesso à circulação colateral, vejo que nas bordas da circulação colateral vai ajudando, porque a artéria cerebral média fecha, mas a cerebral anterior pode ajudar a irrigar essa ponta lá na frente, a posterior pode ajudar a irrigar aqui atrás, né, por colaterais leptomeningeas. As artérias elas se comunicam na superfície leptomeningia do encéfalo por pequenos ramos colaterais que podem funcionar de forma melhor ou pior, uma variação interindividual. Tá? Então, a partir do tempo, veja que a área de isquemia definitiva vai crescendo até um momento aqui em que já é quase igual ou igual à área de penumbra. E aí já não vale a pena mais abrir aquele vaso, porque eu só vou fazer o quê? Transformar esse tecido isquêmico numa hemorragia. Porque imagina que aqui os vasos já tem a barreira hematocefálica não funcionante. Quando o sangue voltar a perfundir, ele cai para o intestício. E aí começa a formar um hematoma ali que pode piorar o prognóstico. Né? Um AVC hemorrágico tem um prognóstico pior do que um isquêmico puro sem transformação hemorrágica. Né? Porque o hemorrágico tem efeito de massa, comprime, lesa o tecido território adjacente também, seja ele ou não irrigado por aquela artéria. Então é por isso que eu preciso definir se tem isquemia definitiva ou não, com ressonância ou uma TFC perfusão nos pacientes entre 6 e 24 horas. Né? Tem ainda penumbra para ser salva, por isso aí é a função da ressonância. Bom, e no paciente com wake-up stroke? É aquele paciente que acordou com infarto, mas ele não sabe que horas aquilo aconteceu, porque ele dormiu bem. Então foi dormir bem, foi visto bem antes de dormir, e quando acordou estava com déficit. Nesses pacientes eu posso usar aqui um relógio biológico. Qual que é esse relógio biológico? A gente sabe que a sequência de difusão ela já se altera nos primeiros minutos após o infarto. Mas o flare só a partir de 4 horas e meia, 6 horas. Então, se eu tenho um momento em que a difusão já alterou, mas o flare ainda não alterou, então provavelmente eu ainda estou naquela janela de tempo que dá para fazer a trombólise endovenosa ainda. Né? Então o paciente pode receber o tratamento com trombolítico EV, assim como aqueles que sabem que estão nas primeiras 4 horas e meia, aqueles pacientes que não sabem, mas têm um mismatch entre a sequência de difusão e o flare, podem fazer também. Então veja aqui o exemplo. A difusão alterada, o flare normal. A difusão alterada, o flare normal. Então esse paciente provavelmente não sabe, mas ele está nas primeiras 4 horas e meia e o paciente recebe o trombolítico EV. Nesse outro caso, eu tenho a difusão alterada e o flare alterado também. Então, apesar do paciente não saber o horário que começou o infarto, provavelmente por o flare e a difusão já estarem pareados ou estarem batendo aqui, né, conectados, né, aí eu não tenho mais uma janela. Provavelmente aquele tempo já passou. Então eu posso usar isso aí. Se tem o mismatch, provavelmente o paciente
está nas primeiras 4 horas e meia, ou seja, não bate, não está casado átomo com a difusão, ou seja, um mismatch, não dá um match, né? E se eu não tenho mismatch é porque está casado, a alteração do flare já se assemelha à da difusão. Então aqui eu não tenho mais tempo, né, para usar o trombolítico venoso, tá? Então esse faz trombólise EV, esse não faz trombólise EV. Agora vejam que aqui tem um detalhe, a sequência de flare não pode ser janelada, ou seja, eu não posso estreitar a janela para aumentar a sensibilidade, né, já que aí eu vou acabar sensibilizando demais e tirando pacientes do tratamento mais do que deveriam, né? Então tem que ser com aquela janela flare padrão que já vem no exame, já vem no seu visualizador do Pax. Não pode alterar a janela, né, para fazer essa análise. Se alterar a janela, a gente vai ver que até aqui já tem um sinalzinho mais alto, tá vendo? No caudado direito já é um pouquinho mais alto que o esquerdo. Mas não é uma coisa que bate, né? O sinal aqui é muito menos intenso do que aqui. Então, se eu não ajustar a janela, ok, tem um mismatch ainda. Se ajustar muito a janela, aí esse sinal da cabeça do caudado sobe muito, aí não vale. Não foi assim que foi feito o estudo, né? O estudo foi feito com a janela padrão, normal, que vem no Pax. Então, como avaliar? Primeiro, vamos excluir uma hemorragia ou uma hipodensidade extensa, né? Uma hipodensidade franca extensa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho cerebral média de um lado, cerebral média do outro e a densidade normal entre o córtex e a substância cinzenta. Ok, o paciente pode seguir para tratamento com trombólise, trombectomia. Aqui não. Eu tenho hiperdensidade nas cisternas supracelar, fissura silviana. Não posso fazer tratamento trombolítico aqui. Do contrário, o paciente pode evoluir com hemorragia catastrófica. Provavelmente aqui é uma HSA, uma ruptura de aneurisma. Vamos ver outro caso. Olha, densidade normal de córtex, né, no tálamo, núcleo da base, substância branca. Né? Ok, pode ir para trombólise. E esse aqui? AVC hemorrágico profundo. Provavelmente é uma hemorragia hipertensiva. Não pode submeter a tratamento trombolítico. Agora, esse outro paciente, ó, normal para comparação do lado esquerdo e do lado direito, ó, franca hipodensidade, né? Não é aquela leve perda da diferenciação branco-cinzenta que a gente vê no AVC hiperagudo, né? É uma hipodensidade marcada, esse paciente já tem um AVC aí instalado há mais de um dia. Não está mais em janela de tratar, né? Então, franca hipodensidade marcada com mais de um terço do território cerebral média. E também contraindica o trombolítico EV. E aqui, vamos procurar sangue ou uma franca hipodensidade maior do que um terço do território cerebral média. Não tem. Vamos agora procurar uma artéria hiperdensa. Bom, cerebral média, parênquima, cerebral média, parênquima. Veja que mesmo no paciente normal, a cerebral média tem uma densidade, né, uma atenuação maior que a do parênquima, semelhante à contralateral. Então, dos dois lados, se eu comparar uma com a outra, é igual. Aqui eu tenho uma densidade mais, hiperdensidade mais marcada, que se destaca mais em relação ao parênquima e, principalmente, é bem mais densa do que a artéria do outro lado. Isso é o principal. Comparar a artéria de um lado com o outro, né? Para você detectar o que é realmente um trombo dentro do vaso, da luz do vaso, e o que é o sangue normal fluindo dentro do vaso, né? Que já tem uma densidade um pouco maior que a do cérebro normal também, tá? Então aqui eu tenho um trombo intraluminal, franca hiperdensidade, né? Uma artéria cerebral média hiperdensa. E aqui do outro lado, ó, um lado, o outro, normal, né? Vejam que a gente tem aqui, ó, a substância cinzenta mais densa, a substância branca menos densa, né? Que é a região subinsular, que tem cápsula externa, extrema e o claustro bem fininho. Então tem mais substância branca do que cinzenta aqui, o que faz com que a densidade da região subinsular seja menor do que a da ínsula, do córtex da ínsula. Né? Olha lá, né? Então isso aqui é a ínsula normal, com a densidade maior do que da região subinsular. E aqui eu coloquei uma linha no meio dividindo essa diferença de densidade. Né? Isso aqui é importante para a gente começar a entender quais são as alterações da tomografia na fase hiperaguda, precoce do AVC isquêmico. Né? No exame inicial, nas primeiras 4 horas, 3 horas, 5 horas. São essas leves hipodensidades, que não são fáceis de serem vistas. Vou mostrar aqui para você. Olha, vamos ver. Ó, compara o lado direito com o lado esquerdo. No lado direito eu consigo ver
a densidade da ínsula e a hipodensidade da substância branca. Do lado esquerdo, não dá para perceber essa diferença. Então, é uma perda da diferenciação branco-cinzenta por uma leve redução da densidade do córtex, da atenuação do córtex. Vejam que não é uma franca hipodensidade, como a gente viu naquele caso anterior, que a gente viu antes desse, mas uma leve hipodensidade. Esse é o sinal precoce na tomografia com AVC agudo ou hiperagudo. Né? Aqui de novo, ó, diferença de densidade, córtex, substância branca. Vamos para o outro lado agora. Compara o lado direito com o lado esquerdo. Ó, do lado esquerdo tem a densidade do córtex, da ínsula e da região subinsular. Separado, duas coisas distintas. Do lado direito, olha, ali na frente até tem, mas aqui atrás é uma densidade só. Então eu perdi essa diferenciação branco-cinzenta na ínsula. Isso é um sinal de AVC precoce. Né? A dica que eu dou é assim, primeiro, procura a artéria densa. Achando a artéria densa, né, a primeira coisa é ter em mente qual é o sintoma. Né? O AVC agudo, geralmente, a imagem é interpretada em conjunto com o neurologista nos protocolos de AVC, nos locais onde tem protocolo AVC. Então o neurologista falou, olha, eu tenho uma hemiparesia braquifacial à esquerda, então eu vou procurar uma artéria densa à direita, achou a artéria densa, já procura uma leve porosidade da ínsula. Então a gente vai atrás, né, no rastro dessa isquemia. Não é assim, pega o exame e olha, é mais difícil. Então a gente já sabe que o déficit é à esquerda, a gente procura, acha uma artéria densa, procura, acha uma perda da hipodensidade na ínsula. Tá? Esse é o caminho. Tá? Porque, vejam, é uma coisa difícil, é discreta. Né? Coloca numa pilha assim, vai passando, passando. Isso aqui é fácil de passar despercebido. Né? Agora, vejam esse outro caso. Do lado esquerdo, normal para comparação, densidade da ínsula, região subinsular, núcleos da base. Ó, ínsula, região subinsular, núcleos da base. Agora, olha esse lado aqui do direito. Dá para perceber de que lado é o AVC? Ou se tem ou não um AVC? É difícil, é difícil. Agora, vejam que isso aqui é a janela normal que vem na tomografia, né? Centro aqui da janela em 30, né? E a largura em 53, né? O centro seria a densidade de Rauscher, que fica no meio, e a largura, a quantidade de tons de cinza que eu vou mostrar. Então, se eu colocar uma quantidade muito grande de tons de cinza, eu vou ter baixa resolução de contraste. Isso é bom para ver contraste de alta diferença de densidade, como entre pulmão e um nódulo, entre o osso e o ar de um seio. Né? Agora, quando eu quero ver contraste de baixa resolução, ou seja, a diferença de densidade entre as estruturas é pequena, eu tenho que fazer janelas com larguras mais estreitas, para mostrar menos tom de cinza e acentuar a diferença entre um tom de cinza e outro. Né? Assim, o meu olho vai conseguir perceber melhor uma área que tem uma densidade mais alta e outra mais baixa. Né? Então, assim que a gente trabalha em contraste de baixa densidade, estreita a janela. A gente faz assim no fígado também, para procurar nódulos hepáticos na tomografia sem contraste, né? Estreita a janela. E se eu quero ver fratura ou osso, gás, aí eu alargo a janela. Aqui eu tenho que estreitar. Veja que a largura é 53. Mas se essa largura for de 12, fica muito mais fácil perceber, por exemplo, a diferença entre a densidade do putame direito para o esquerdo. Olha aqui, o direito, baixa densidade, e o esquerdo, alta densidade. Né? Então agora eu percebo, tem aqui um sinal de isquemia precoce no AVC agudo por oclusão do cerebral média direita. Aqui eu tenho uma isquemia nos núcleos da base. Tá? Olha lá. Ok? Então estreitar a janela. Vamos ver esse outro caso aqui. Ó. Estão conseguindo perceber alguma diferença na densidade, na atenuação entre o córtex, substância branca, núcleos da base, ínsula, direito para a esquerda? Então, vamos olhar agora com uma janela mais estreita. Né? Então, reduz a largura para 12, 15, abaixo de 20. Geralmente, a gente fica olhando com largura de 40, 50, o parênquima normal. Mas baixa para em torno de 15 a 20, ou até menos, na procura de um AVC precoce. Olha como ficou mais fácil. A região nucleocapsular esquerda, cabeça do caudal e putamen, tem muito mais baixa densidade do que a direita. E se eu olhar também a superfície cortical, olha lá, ó, tá vendo? Essa região aqui, ó, do lobo frontal, né, que a gente chama de M1, né? E depois a gente vou ensinar como que divide os territórios. Tem uma densidade mais baixa do que do lado esquerdo, tá vendo? M2 também, né? M3 já está preservado. Então tem um AVC aqui, ó, pegando frontal,
a transição frontoparietal, núcleus da base e a ínsula. Né? Vejam que com a janela mais estreita é mais fácil perceber. Bom, terminamos aqui e continuamos em seguida com AVC hemorrágico. Até a próxima. Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos agora começar a revisar o assunto de AVC isquêmico, né, o AVCI, acidente vascular cerebral encefálico isquêmico. Até a próxima. Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos agora falar sobre AVC hemorrágico, tá? A hemorragia intracraniana, situação dramática de emergência, né, que é bastante frequente na neuroradiologia e também nas provas. Bom, AVC hemorrágico, né? Primeiro vamos entender qual que é a evolução da densidade da hemorragia na tomografia, né, da atenuação da hemorragia na tomografia. Primeiro, dos primeiros dias, na fase aguda da hemorragia, eu vou ter uma densidade alta no sangue, né? Exceto nos primeiros segundos ali, minutos, quando o sangue ainda não coagulou, né? Só naquele tempo, porque o sangue, quando ele acaba de extravasar, que ele ainda não está coagulado, ele é hipodenso, né? Ou isodenso ali, em relação ao parênquima. Então a gente vai ter áreas com densidade igual, né, a do parênquima, um pouco mais baixa. E aí, a partir do momento que ele coagula, já nos primeiros minutos, aí eu tenho uma densidade alta e ela se mantém. Né? Então a gente vai ver nos primeiros 3 dias, AVC hemorrágico, a hemorragia intracraniana é hiperdenso, né? Exceto aqueles primeiros minutinhos, mas que na prática é muito difícil pegar uma tomografia, a não ser que a gente tenha sangramento ativo de hematoma. E a gente vai ver aquela heterogeneidade dentro do hematoma, né, com áreas hiperdensas e hipodensas, sugerindo que o sangramento é ativo e contínuo, né, e acabou de sangrar no momento da tomografia. Então, densidade crescente, né, 50 a 100 unidades House, né, pode ficar ali por volta de 80, 70, 90. Na fase subaguda, aqui vai de 3 a 15 dias, a gente vai ter um retorno à densidade do parênquima mesmo, né, que é aquela densidade normal do córtex. Então, se a gente for ver um AVC na primeira semana, ele é hiperdenso, a partir da segunda semana ele vai reduzindo paulatinamente até chegar a um nível em que ele fica comparável à densidade do parênquima. Nessa fase pode ser difícil detectar um AVC, uma hemorragia na tomografia. E a partir dos 20, 30 dias, a densidade vai ficar menor do que a do parênquima e aí vai ser mais fácil de ver novamente. Porém, vai ser difícil de interpretar aquilo como sangue, né? Porque a gente olha para uma área hipodensa aqui, ó, a gente pensa no edema primeiro, né? Numa lesão expansiva, infiltrando um tumor que seja hidratado, que tem. Mas a gente raramente pensa em um hematoma naquela evolução crônica, né? Mas temos que estar ciente que o hematoma tem uma curva, né? E essa curva ela pode passar tanto de uma fase em que o hematoma é mais denso do que o cérebro normal, até uma igual, uma fase que fica igual, até essa fase que a densidade fica mais baixa. Então todo esse espectro é possível um hematoma, né?
devido à degradação dos produtos da hemoglobina ao longo do tempo, né? A metabolização dos produtos da hemoglobina. Então passa por essas fases: hiperdensa, isodensa e hipodensa. Né? Então aqui abaixo de 30 vai ser só crônico, 20, 30 dias depois, cerca de um mês, né? Vai ficar mais fácil. 0, 15, um mês, né? Então hiperdensa, isodensa, hipodensa. Bom, na ressonância magnética, a gente tem um pouco mais de acurácia, porque os produtos da reação da hemoglobina, eles variam o sinal, e uma combinação entre T1 e T2 pode te dar uma acurácia maior, se aquela hemorragia tem menos de 3 dias, mais de 3 dias, coisa que a gente não consegue fazer na tomografia, né? Se o sangue tem 3 ou 10 dias na tomografia, fica igual pra gente, né? É uma lesão hiperdensa, você não consegue distinguir, mas na ressonância dá, porque existe uma diferença. Então vamos ver. Primeiro, na fase aguda, né, que é aquela hemorragia depois dos primeiros minutos, né? Claro que não é aquela fase hiperaguda, depois dos 15 minutos, o sangue fica isodenso no T1, ou seja, densidade igual ao do parênquima, e hipodenso no T2, densidade bem sinal, né? Agora eu tô falando densidade porque a gente acabou de conversar sobre tomografia, agora é sinal. Então ele tem isosinal no T1 e hipossinal no T2, tá? Então esse hipossinal no T2 é muito marcante e é a característica chave para a gente designar essa fase aguda, né, e subaguda precoce, porque na fase subaguda precoce ainda vai continuar hipo, né, mas o que marca a fase aguda é o sinal ainda não ser alto no T1. Né, isso é o mais marcante, é a chave para a gente dizer, essa hemorragia não tem mais de 3 dias, por quê? Ainda não está branco no T1. Tá? Isso é o mais importante. A partir de 3 dias, o sinal da hemorragia vai ficar com alto em T1. Por quê? Aí a gente vai ter transformação da desoxihemoglobina, da fase aguda. Né? Então veja que a desoxihemoglobina tem muita suscetibilidade magnética. Então aqui na sequência gradiente eco, SWI, vai ficar muito hipossinal, extrapolando os limites da lesão no T2, o que a gente chama de efeito blooming. Né? Aquela lesão cresce no SWI e no T2 gradiente em relação ao tamanho que ela era no T2. Tá? Então é muita suscetibilidade magnética. Já na fase subaguda tardia, não tem tanta suscetibilidade magnética, não tem tanto efeito Blooming. Se você fizer um T2 ou um gradiente, praticamente você não vai ver um hipossinal muito marcado, só um halozinho assim preto. Né? E aqui eu já tenho metahemoglobina extracelular, ou seja, já é branco no T1 e branco no T2. Veja que entre essa fase e essa, eu tenho uma fase ali em que o sangue já é branco no T1, mas ele ainda é preto no T2. Seria a subaguda precoce. Mas o branco no T1 separa agudo de subagudo. Tá? E o branco no T2 já marca subagudo tardio. A fase que o hematoma não tem tanta suscetibilidade magnética. Não espera aqui que vai haver uma bloom no gradiente no SWI. Não tem ainda. Né? E a fase crônica é quando o hematoma fica com sinal baixo no T1 e baixo no T2. Aí eu tenho hemociderina. Né? Então veja que aqui eu tenho uma maior acurácia nessa temporalidade, né, da evolução do hematoma. Sendo a fase aguda, com sinal isointenso em T1, a subaguda, branco no T1 e a crônica, escuro em todas as sequências. Tá? Então essa é uma forma de a gente rapidamente interpretar quanto tempo faz que aquele hematoma sangrou. Bom, na avaliação inicial, a tomografia é fundamental, porque ela permite distinguir a localização do hematoma e da hemorragia. Eu posso ter hemorragia intraparenquimatosa, como essa aqui, ó, profunda no cerebelo, ou hemorragia subaracnoide. É esse sangue que preenche o contorno das cisternas basais. Então aqui eu vejo, ó, a cisterna interpeduncular, supracelar, ambiente, fissura silviana. Então todos os espaços subaracnoides, fissuras, sulcos e cisternas estão preenchidos por material com hiperatenuação ou hiperdensidade. Esse é o AVC no espaço subaracnoide. Então vejam que a localização pode ser prontamente caracterizada na tomografia. Hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaracnoide. E a etiologia vai variar bastante dependendo da localização do sangramento. Né? A ressonância também permite caracterizar, por exemplo, aqui, hemorragia intraparenquimatosa, subaguda já, né, já está branca no T1, profunda cerebelar direita, hemorragia intraparenquimatosa no putame esquerdo. Né? Aqui é SWI, eu não consigo ter a temporalização. Só sei que não é subagudo tardio, porque senão não tem esse bloom tão intenso. E aqui eu tenho hemorragia no espaço subaracnoide.
que pode ser caracterizada tanto por um hipersinal nos sulcos corticais no FLAIR, como por esse baixo sinal em SWI nos sulcos corticais também, preenchendo o espaço licórico no meio, dentro do sulco, né? Então, vejam que a ressonância magnética ela é muito boa e é até mais sensível do que a tomografia para a detecção da hemorragia, seja no espaço subaracnoide, seja no espaço intraparenquimatoso. A ressonância tem uma maior sensibilidade do que a tomografia, né? Ela só não é mais utilizada porque ela não é de tão fácil acesso e não é rápida de fazer como a tomografia, onde em situações de emergência, de rebaixamento súbito do nível de consciência, HSA catastrófica, o paciente precisa de exames que sejam feitos de forma pronta, rápida, então a tomografia geralmente é o exame inicial de escolha, tá? Mas a ressonância também dá para dizer a topografia, dá para dizer a temporalização até melhor, né? E até mais sensível na detecção das hemorragias. Bom, depois de detectar a hemorragia e falar qual é o seu compartimento, a segunda parte da interpretação das imagens do AVCH é tentar prever qual seria a etiologia. E aqui a gente divide em dois grandes grupos, as hemorragias primárias e as secundárias. As primárias sendo exclusivamente em pacientes idosos, tá? É hipertensão arterial crônica e angiopatia cerebral amiloide. É doença de idoso, né, e é doença em pacientes já com comorbidade. Por exemplo, o paciente já é hipertenso, né, hipertenso, diabético, e desenvolve uma cefaleia catastrófica, a gente vai hemorragia, provavelmente é hipertensiva. Ou então o paciente não tem sintoma de hipertensão, mas tem um hematoma e um aspecto de ressonância clássico de angiopatia cerebral amiloide, mas geralmente sempre paciente idoso. Diante de uma hemorragia parenquimatosa num paciente jovem, ou se as características de ressonância forem atípicas, né, para uma hemorragia primária, a gente tem que pensar nas causas secundárias, né? Então, qualquer hemorragia parenquimatosa ou subaracnoide em jovem, até que prova contrária, é secundária, tá? Por quê? Porque não o jovem não tem angiopatia cerebral amiloide, é doença de idoso. E as consequências da hipertensão arterial geralmente não vão se apresentar na fase precoce da vida, vai se apresentar já na meia idade ou na idade avançada, né? A partir dos 40, 50. Bom, e as hemorragias secundárias intraparenquimatosas? A gente divide aí em causas sistêmicas, né? Aquele paciente que tem uma plaquetopenia, um distúrbio de coagulação, uma diálise hemorrágica, uma CIVD, ou uma microangiopatia trombótica. O paciente está consumindo, ou tem problema no fator de coagulação, ou está com a plaqueta baixa, está com dengue, um problema sistêmico. Daquelas causas estruturais, no qual há uma lesão que propicia o sangramento, né? E essas lesões estruturais, na grande maioria das vezes, são tumores, metástases, né? Metástase de melanoma, de pulmão, de mama, de glioblastoma multiforme, tumor primário, né? Metástase ou primário. Ou malformações vasculares. E aí a gente tem as malformações arteriovenosas, cavernomas, ou até uma lesão estrutural isquêmica que transforma em hemorragia. Então, as lesões estruturais são tumores, malformações vasculares e as isquemias, né? São as mais comuns que transformam em uma hemorragia intraparenquimatosa, né? Então, temos que ter em mente esse raciocínio etiológico, né, para ajudar a conduzir os casos de hemorragia intraparenquimatosa junto com a equipe da neurologia e neurocirurgia. Então, quando que vai ser um caso típico de hemorragia hipertensiva? Naquele paciente idoso, sabidamente hipertenso, que desenvolve um quadro de cefaleia aguda com déficit neurológico, né? O paciente vai chegar no pronto atendimento, vai aferir, a pressão dele vai estar invariavelmente alta também, e quando a gente vai ver, o paciente tem um sangramento profundo nas regiões centroencefálicas, seja no putamen, no tálamo, no tronco ou até no cerebelo, nas regiões profundas do cerebelo, né? Então a gente viu alguns hematomas no denteado, ali, né, nos núcleos profundos do cerebelo. Aqui estamos vendo um hematoma centrado no putamen, né? Aqui um hematoma centrado na ponte, né? O que é que eles têm em comum? São predominantemente em territórios de artérias perfurantes basais, né? Por que a hipertensão ela manifesta mais hemorragia em artéria perfurante basal? Por quê? A perfurante basal geralmente é uma artéria muito fina que tem origem em um vaso mais calibroso. Então a gente tem uma discrepância, né, de calibre maior do que nas perfurantes piais, por exemplo, né, que são as artérias que vão perfurar o córtex, são os ramos distais da cerebral média, da anterior. Essas artérias elas vão gradualmente reduzindo o calibre, de uma forma gradual e lenta. Então os efeitos da pressão alta eles vão se dissipando gradualmente até que a artéria perfura no córtex ali do lobo frontal, do parietal, e ali a hipertensão não causa muito problema. Já nas perfurantes basais, eu tenho um vaso bem calibroso, como a cerebral média ou a basilar,
e daí já rapidamente eu me transformo em um vaso bem fininho, que é a perfurante lentículo estriada, né, ou a artéria perfurante pontina, ou tálamo perfurante, e aí esse vaso menor vai sofrer de forma mais intensa os efeitos da hipertensão, levando à formação daqueles microaneurismas de Charcot-Bouchard, então, associados à etiologia dessas hemorragias intraparenquimatosas nos pacientes hipertensos. Então vejam que há uma relação da topografia profunda, né, território de perfurante basal, com a hipertensão arterial crônica, né? Isso também se reflete, né, de forma aqui inversa na angiopatia cerebral amiloide, já que esses pacientes não têm hipertensão. E aqui a angiopatia cerebral amiloide, a fisiopatologia da doença é outra. É o acúmulo de proteína beta-amiloide na parede dos pequenos vasos intracranianos. Então aqui as artérias, pequenas artérias, né, que fazem essa entrada pela convexidade, né, artérias perfurantes no córtex, elas são mais acometidas pela deposição de material beta-amiloide do que aquelas perfurantes basais, de forma que as hemorragias são lobares, ou seja, ocorrem no lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, mais do que nas regiões centroencefálicas, né? Então, ao contrário das hemorragias hipertensivas, as hemorragias relacionadas à angiopatia cerebral amiloide são mais lobares, ou seja, próximas ao córtex, né? Além disso, o paciente com angiopatia amiloide também tem vários foquinhos de microhemorragia, porque ela é um processo crônico ao longo do tempo, né? Então a gente vai ver mais foquinhos de microhemorragias corticais e essa deposição de hemociderina na superfície cortical dos giros, que a gente chama de siderose superficial cortical, né? A siderose superficial é decorrente de uma absorção da hemorragia subaracnoide para dentro do córtex, né? Isso ocorre porque, como a hemorragia ela é periférica, ela rompe a pia mater com facilidade, né? Porque sangrou no córtex, então o hematoma vai crescer para dentro, a substância branca, e para fora. Quando ele crescer para fora, tem a pia mater bem fininha, ele rompe, rasga e cai no espaço subaracnoide. Então, a angiopatia cerebral amiloide é uma causa comum de hemorragia subaracnoide de convexidade. E esse sangue que cai no espaço subaracnoide é reabsorvido pelo córtex. Ele entra no córtex, né? O córtex ele é como uma esponja, né? Todo furadinho também pelas perfurantes, e ele vai absorvendo aquele sangue e ele impregna como uma tatuagem definitiva, né? Nunca sai aquele sinal escuro no SWI na superfície cortical dos giros. As microhemorragias, né, tendo em vista a fisiopatologia que eu acabei de explicar, assim vamos entender por que as hemorragias da angiopatia cerebral amiloide ocorrem próximas ao córtex, e o paciente fica sendo esses pontinhos de hipossinal distribuídos ao longo do córtex ou região subcortical dos hemisférios. Enquanto que no paciente com hemorragia hipertensiva crônica, essas microhemorragias se distribuem ao longo do território das artérias perfurantes basais, né? Então aqui entendemos por que, que a hemorragia da hipertensão arterial crônica é profunda e a hepatite cerebral amiloide é superficial. Outros achados críticos que são importantes, né, uma comunicação clara e objetiva entre o radiologista, o neurologista e o neurocirurgião. Por quê? As contas vão ser tomadas de forma diferente. Bom, alguns hematomas, eles, quando a gente olha a imagem, eles já atingiram o seu tamanho final, eles não vão mais crescer, né? Porém, uma minoria deles, no momento que o paciente se apresenta na emergência, a gente faz a tomografia, eles ainda estão crescendo, eles ainda estão expandindo. Então, eles vai ser maior do que aquela imagem ali. Então, tentando prever o futuro e separar quais são aqueles pacientes que o hematoma vai continuar crescendo daqueles que o hematoma vai continuar estável, né, o radiologista e o neurologista podem definir as contas vão ser mais agressivas ou mais conservadoras. Né? O cirurgião vai entrar para evacuar, drenar aquele hematoma, ou a gente fica de olho? Interna o paciente na UTI, cuidados intensivos, faz a tomografia daqui a 4, 6 horas, fica de olho ou repete a tomografia no final do dia, no outro dia? Então essas contas vão ser tomadas baseadas na gravidade do quadro em correlação com os achados de imagem. Então, regra geral, quanto maior for o hematoma, maior a chance dele continuar crescendo, né? Então isso é ruim. Então quando eu vejo um hematoma com um volume maior do que 30, 60, 100 ml, provavelmente aquele hematoma vai continuar crescendo, porque a hemorragia já está muito grande e aí ela entra numa cascata que ela continua, ela não para mais, né? A morfologia irregular, a atenuação heterogênea, né? Por quê? Quando a morfologia irregular, significa que ele está expandindo ali, ó, infiltrando o córtex. Ele ainda não atingiu seu destino, seu tamanho final, né? Quando o hematoma já vai parar de crescer, ele geralmente fica com uma borda mais regular. A extensão para dentro do ventrículo é um sinal de mau prognóstico pelas comorbidades, né? Não que o hematoma vai continuar crescendo, mas o paciente vai ter comorbidades.
né? Então é mau prognóstico também. E o principal sinal, né, seria o sinal do spot sign. É um sinal de extravasamento ativo, visível quando a gente injeta iodo e o paciente tem um hematoma, e dentro daquele hematoma o iodo faz uma área de contrastação. Ou seja, eu pego a imagem pré, a imagem pós, e eu tenho um realce dentro do hematoma, né? É claro que esse realce não pode estar conectado com nenhuma estrutura vascular. Do contrário, eu estou diante de um aneurisma ou pseudoaneurisma, né? Se eu tiver um foquinho de realce redondinho com um vaso passando do lado, provavelmente é um aneurisma ou um pseudoaneurisma, né? Agora sim, o foco de realce no meio do hematoma e não tem nenhum vaso conectado, então provavelmente é um foco de extravasamento ativo, ou spot sign. Então aqui eu vejo essas áreas heterogêneas, né, de baixa atenuação no meio de um hematoma, né, hiperdenso, hiperatenuante, e significa o quê? Provavelmente o sangue está saindo ainda, e aquele sangue que ainda não coagulou está hipodenso, e o que já coagulou está hiperdenso. Então eu tenho em tempo real uma imagem que reflete aí uma dinâmica de sangramento ativo, né? Essa hipodensidade pode ficar mais focal, assim, como se fosse um buraco dentro do hematoma, né? O chamado sinal do black hole, do buraco negro, né? Ou ela pode ficar assim, com esse aspecto de espirais, né? Ou o sinal do redemoinho, swirl sign, né? Esse aqui está com um aspecto de espirais, né? O sinal do redemoinho. As lobulações na superfície, a extensão intraventricular, o tamanho do hematoma, tudo isso reflete um mau prognóstico, tá? O spot sign é isso aqui, ó. Injeta contraste para fazer um anjo, né? Geralmente é anjo no contexto de uma hemorragia para detectar uma causa, né, do sangramento. E aí eu não vejo a causa, mas eu vejo áreas de extravasamento. Eu vejo o extravasamento ativo. Isso aqui é um sinal de que o hematoma vai continuar crescendo. E o tratamento deve ser mais agressivo, né? Drenar, colocar o paciente em UTI, repetir a tomografia em curto espaço de tempo, né? Não repete no outro dia, repete no mesmo dia. E faz uma avaliação mais de perto, porque aí você pega o hematoma crescendo e trata antes. Bom, falamos de hemorragia intraparenquimatosa. Vamos falar um pouco de hemorragia subaracnoide dentro do contexto do AVC hemorrágico? Vamos sim. Então, primeira coisa dentro de uma hemorragia subaracnoide é definir qual é o padrão. Tá? Então, aqui 4 padrões, vamos aprender quais são. Primeiro, o padrão cisternal difuso ou cisternal aneurismático. Esse é o padrão mais comum no dia a dia e é o que mais frequentemente decorre de ruptura de aneurisma sacular. Né? É claro que eu estou falando aqui de hemorragia subaracnoide não traumática, tá? Porque se a gente pegar em geral, a principal causa de HSA é o trauma crânioencefálico. Mas aqui eu estou excluindo os pacientes que tiveram trauma. É HSA espontânea, tá? Estou falando de HSA espontânea. Então esse é o padrão. Esses padrões são de HSA espontânea, não são de HSA traumática. Então, quando eu vejo esse padrão no HSA sem trauma, eu penso em aneurisma. Né? O sangue preenche as cisternas. Bom, o outro padrão é o HSA de convexidade. Que padrão é esse? O sangue preenche os sulcos corticais na superfície dos hemisférios cerebrais, porém não acumula nas cisternas basais. Né? Esse é um padrão de HSA de convexidade. Vamos ver que as causas são outras, não é o aneurisma mais a principal causa aqui. Aqui eu vou pensar em trombose venosa, em cima de vasoconstricção reversível, são outras causas. Outro padrão é o padrão cisternal limitado, também chamado de perimesencefálico, porque o sangue fica em volta do mesencéfalo e não se estende para as fissuras silvianas, nem para a fissura intrahemisférica, nem para dentro do ventrículo. Né? O contrário do cisternal difuso. Então vejam a diferença do cisternal difuso para o cisternal limitado. O cisternal difuso, o sangue está dentro do ventrículo, está na fissura silviana, está na fissura interhemisférica. Né? No cisternal limitado, eu não tenho sangue no ventrículo, eu não tenho sangue nas fissuras, eu só tenho sangue perimesencefálico e pré-pontino, né, em volta do mesencéfalo e em volta da ponte. É isso. Ele cresce mais para baixo. Existem diferenças de etiologia aqui, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. E o padrão de tomografia negativa, que é aquele HSA, que é detectado apenas no exame de líquor. Né? A punção licórica mostra aumento de hemácias, porém o paciente não tem hiperdensidade na tomografia. Ou seja, ele tem um HSA, mas com a tomografia negativa. Aqui também raramente vai ser o aneurisma a causa. Então, primeiro, o padrão sinal difuso aneurismático é esse padrão que eu vejo sangue nas cisternas. E aqui, primeira coisa, aneurisma sacular. Como eu vejo aqui, ó, na bifurcação da cerebral anterior,
com a cerebral média, um aneurisma saccular. Ou também, eu posso ter esse aneurisma do tipo blood blister, ou encalo de sangue, que ocorre nessa superfície superior e anterior da carótida interna intracraniana, onde eu não tenho vasos emergindo daí. São aneurismas muito difíceis de detectar na tomografia, muitas vezes passam como irregularidades, são mais fáceis de ver na angiografia com subtração digital. Ou posso ter uma dissecção também de uma artéria intracraniana. Mas o mais comum é o aneurisma saccular que rompe. O padrão de HSA limitado é um padrão que a gente vai ver em pacientes que não têm aneurisma na angiografia. Claro, se possível, fazer também angiografia com subtração digital, né? Para excluir aneurisma. Porque às vezes tem aneurisma que a gente não vê na angiografia, como aquele blood blister. E a subtração digital mostra, né? E eles têm uma origem venosa mais provável, né? Então, eles têm um prognóstico bem melhor, geralmente não evoluem com vasoespasmo e a recorrência também é muito baixa. Então, antigamente esse padrão era chamado de padrão cisternal hemorragia perimesencefálica benigna, né? Por que benigna? Porque não é causada por aneurisma e geralmente não evolui com vasoespasmo e não evolui com hidrocefalia, né? Ao contrário da HSA aneurismática, que complica frequentemente com hidrocefalia e vasoespasmo. E o padrão de convexidade. Aqui a causa da hemorragia de convexidade difere em pacientes acima de 50 anos, que a principal causa é a apatia cerebral amiloide, né, como a gente já falou até na parte de hemorragia intraparencimatosa, e abaixo de 50 anos é a trombose venosa, né, e acima de vasoconstricção cerebral reversível. Né. Trombose venosa é uma importante causa da HSA de convexidade em jovens de sexo feminino e uso de anticonceptivo oral, que aumenta o risco do trombo venoso. Né. E a síndrome vasoconstricção cerebral reversível naqueles pacientes que usam drogas inibidoras de recaptação da serotonina, né, como os antidepressivos, e as drogas alfa-adrenérgicas utilizadas no tratamento de congestão nasal. Eles podem desenvolver essa vasoconstricção cerebral reversível também. Embolia séptica e vasculite são causas mais raras de HSA de convexidade. Terminamos aqui a parte das hemorragias, dos AVCs hemorrágicos e até a próxima.